Olá, 7 de outubro de 2014, está no ar o Sala de Imprensa pós-eleições 2014, né? Hoje, em 2 dias, que nós conhecemos os nossos representantes na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional e no Senado também. Nós vamos conversar um pouco ainda sobre esse cenário político pós-eleitoral com essa bancada que está aqui seleta, que sempre nos acompanha. Vou começar aqui com a Rafaela, a quem eu quero saudar e deixar aqui uma saudação e um agradecimento de público pelo trabalho que você fez aqui comigo. Você compareceu aqui no domingo, né, após as eleições, para nós discutirmos e falarmos, só fazemos a cobertura e falarmos sobre o que estava acontecendo, colocando aí voto a voto para a população. Eu quero agradecer de público aqui por você ter vindo, falar da sua competência, e da sua prontidão de estar aqui conosco. Muito obrigado por conversar com ela, né? Até porque é um ato de gentileza, né? Vamos começar pelas mulheres. Rafaela, bem-vinda. Obrigada, Fabiano. É um prazer estar aqui mais uma vez num Sala de Imprensa. É um prazer aqui a gente poder falar sobre esse momento histórico que foi o domingo, né? A eleição de 2014, com muitas novidades na Assembleia, muita gente nova, e aí é um prazer enorme. E no domingo também foi um prazer, que é uma experiência. Toda eleição é uma nova experiência para quem é jornalista. Então, sempre que a TV Sudeste precisar, estaremos aqui. Obrigado, Rafaela. Agora vamos falar com a voz da experiência, né? Antonino Simões de Campos, já na hora da gente. Seja bem-vindo, Antonino. Obrigado mais uma vez. Obrigado também por estar participando da Sala de Imprensa aqui. E quero desejar uma boa noite aqui a todos os telespectadores da TV Sudeste, que hoje está com um programa voltado para a política aqui do nosso município, principalmente, né, dos deputados estaduais, federais, e fazer um comentário geral da política nacional, estadual e municipal, né? Vamos lá, agora com o Manuel Alves, ele que o jornal está comemorando aí 19 anos, jornal Primeira Página. Tudo bem, Manuel? Boa noite. Boa noite, Fabiano. Obrigado pelo convite para estarmos aqui mais uma vez, discutindo, né? Agora é um bate-papo sobre o resultado das eleições do último domingo, onde tivemos a definição da eleição para segundo turno, eleição presidencial, tivemos definida a eleição para governo do Estado e, como o Fabiano já citou, nós ficamos sabendo quem são os nossos representantes, tanto na Assembleia Legislativa, quanto no Senado e na Câmara Federal. Rodrigo Barbosa, com a palavra. Boa noite, Fabiano, boa noite, Manel, Rafaela, Antonino. Sempre um prazer estar aqui na TV Sudeste, a gente conversando sobre política e desta vez em especial comentando o resultado das eleições 2014 aí. Tivemos alguns resultados aí para alguns surpreendentes, né? Negativamente, vamos dizer assim, e alguns o que se esperava mesmo, o caso do principal candidato de Guarapari, o Edson Magalhães. Quero saudar também a nossa plateia bastante seleta aqui hoje, né? A Ângela Santos Rodrigues, também o Carlos Tendade e ao filho do Manuel Alves, o Eduardo Lorencini. Tudo bem, Eduardo? É o jornalista júnior aqui da TV Sudeste. Bom, nós vamos começar falando sobre os acontecimentos de domingo, né? A gente tivemos aí candidatos a deputado estadual de Guarapari, alguns que são vereadores. O resultado para eles, a meu ver, não foi muito interessante. Não demonstrou assim que eles têm uma representatividade a nível de Câmara Municipal que desse a eles um cacife para que disputasse essas eleições com um número mais expressivo de votos, até para ajudar aqueles candidatos que estavam aí na cabeça de chapa do partido deles. Então a gente tem aí, nós tivemos aí Germano Borges, que é vereador, Jorge Figueiredo, também vereador, Paulino Aleixo, também vereador. Depois nós temos aquele que já disputa eleições há muito tempo em Guarapari, que é o Betão de Amarelos. Gil Barbosa, a meu ver, surpreendeu, uma votação expressiva para quem não tem aí uma trajetória política histórica. Depois nós temos aí o Carlos Von. Eu quero colocar aqui para vocês fazerem essa análise, mas eu acho que a performance dele foi muito boa e penso até que ele se consolida como uma das lideranças políticas de Guarapari. Edson Magalhães, que consagrou o nosso deputado eleito por Guarapari, representando Guarapari, todo o estado, mas em especial Guarapari, Cadu Portuário e Raquel Gede, que ficou aí com, acredito eu, salvo engano, que foi a menor votação, né, dos candidatos de Guarapari. Vamos começar com o Manuel Alves falando aqui sobre essa análise inicial, Manuel. A análise que a gente faz é de que foi uma eleição normal, com exceção
da vereadora Paulina, que a gente só observou um volume de campanha na rua que não se transformou em voto. O Jorge Figueiredo, é óbvio que pelo que o grupo deles esperava, que eles trabalhavam para que contavam que ia ter 18 mil votos, que esse grupo, diga-se de passagem, a grande maioria é o mesmo grupo que tentou levar o vereador Anselmo Bigossi à presidência da Câmara, e tentavam agora ter êxito aí com a candidatura do Jorge Figueiredo. Então, se levar por essa consideração também, né, não correspondeu, mas a principal queda aí que a gente pode se comparar é a vereadora Paulina, que estava, as informações que eu tenho aí de bastidores, inclusive da Câmara, e que ela já contava aí com 12 mil votos, que era a expectativa. Os demais é aquilo que nós falamos aqui antes da eleição, muitos eram candidatos apenas para aparecer, outros por acordo de coligações e outros por acordos financeiros. Rodrigo Barbosa. Bom, de verdade o Jorge Figueiredo foi abaixo do esperado. Esperava-se que tivesse uma votação em pelo menos entre 7 e 8 mil votos, já que ele tinha uma estrutura de campanha. Nos bastidores se comenta que pessoas ligadas ao prefeito Orly estariam contribuindo com a campanha dele, não que o prefeito, mas pessoas, né, da administração. E ele não foi tão bem assim, tinha muita placa, mas placa não vota, né? Tinha muito carro plotado, mas carro também não vota. O que vota são as pessoas. E a campanha faz parte, mas muitas pessoas começaram falando que o Edson teria 14 mil, teria 12 mil, no máximo 17 mil. Era o que as pessoas falavam. E ele mostrou que ele tem a liderança dele, tem a força dele, tem uma estrutura de campanha, né? Então se mostra uma pessoa preparada para disputar a campanha, seja para deputado, seja para prefeito. O problema dele é só com os processos e com a justiça eleitoral. Parece que com o povo ele consegue convencer muito bem. Mas só concluir aqui, mas é quem realmente fez uma campanha com o intuito de ganhar a eleição, quem montou a campanha para ter êxito. Quem disputou de verdade, digamos assim. Sim. Bom, acho que o Carlos Von também disputou de verdade, né? Mas questão de recursos, de... Eu acho que... É óbvio que o Carlos Von está se transformando numa liderança, mas ele está se transformando numa liderança. É diferente de quem já tem, né? Eu falei aqui no último debate que o ex-prefeito poderia chegar a ter 25 mil ou até 30 mil votos. Pelo que ele já fez pela cidade, era muito mais fácil ele atingir 25 do que os demais atingirem 10, 12. 10, 12. Realmente essa fala está registrada mesmo. Bom, para a gente passar aqui para a Rafaela Antoninos, depois eu quero voltar a esse ponto, mas já destacar, senão eu já não ter aqui, para não perder o fio da meada, não esquecer. Mas um dos candidatos de fora, que é o deputado, até então deputado Ismael, PMDB, que foi apoiado pelo vereador Thiago Paternini. Na eleição de 2010, ele teve pouco mais de 160 votos. E nessa eleição agora, parece que o apoio do vereador surtiu efeito. Ele teve aí em torno de 700 e poucos votos. Aumentou mais de 500 votos o colégio dele em Guarapari. Rafaela. Só registrando, né, José, ele teve 19 mil no total de todos os votos em todo o estado e realmente ele não foi eleito, né, no caso Ismael. Sim. Agora, quanto aos candidatos de Guarapari, eu concordo com o Manel quando ele fala de Carlos Von, né? Carlos Von realmente ele está vindo aí como um futuro, né, na política, e o número de votos dele realmente foi um número muito significativo, foram 10.159 votos. E o que mais me surpreendeu nessa eleição foram os votos para Jorge Figueiredo, que eu esperava, aí o Rodrigo até falou 8 mil, eu acreditava, assim, conversa de bastidores, que seria até mais que 8 mil, pela quantidade de coisas que a gente via na rua e gente comentando dele. Realmente, os comentários não se transformaram em votação. Antoninos. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que os votos que o Edson teve aqui em Guarapari foi também devido a um forte esquema. Ele gastou muito dinheiro, contratou muita gente, muito carro de som, uma estrutura que o Carlos Von não teve. O Carlos Von trabalhou sem recurso nenhum
e ele teve 9 mil e poucos votos. Sim, com pouco recurso, não sem nenhum, com pouco recurso. Praticamente quase nenhum recurso. E o Edson não, ele montou um esquema, né, muito caro, gastou muito dinheiro e para ter esses votos. Eu esperava assim, por exemplo, com aquela movimentação dele, que ele teria mais votos do que esses 20 mil. Porque se você comparar bem, para deputado federal, que nós tivemos o Gedson Meris, que teve 17 mil nos quebrados, e o Carlos Von, que praticamente ainda não mostrou nada na política, assim, como executivo, como parlamentar, e é uma novidade, né? Uma novidade, parece uma bolha de fumaça, mas que está dando certo. As pessoas parecem que simpatizaram com ele. Então, para ele ter esses votos todos, sem apresentar nenhuma ação política dentro do município, só com a figura dele, eu acho que ele já representa uma liderança também dentro do município. Mas tem dois pontos interessantes do Carlos Von. Primeiro, a questão da juventude e mudança e a nossa carência em lideranças políticas. Então, as pessoas estão querendo apostar em alguém, estão querendo reconhecer em alguém uma nova liderança. Nós temos carência de liderança em Guarapari. O segundo ponto, que eu acredito que, não sei o que vocês acham, mas o fato dele ter tido esses 10 mil votos, nós saímos de uma eleição suplementar de 2013, recentemente. Recente, Sim. Ele ainda está na cabeça das pessoas como o cara que teve quase 25 mil votos. Quer dizer, que foi o cara que bateu de frente com o atual prefeito, né, na eleição, e o cara chegou junto. Então isso está muito presente na cabeça das pessoas. Então eu acho que isso foi um dos fatores que levou ele a ter esses 10 mil votos. Por que eu estou citando isso? Por exemplo, a campanha caríssima de Edson para atingir isso, você vê, o Gedson acho que não chegou a gastar o que o Edson gastou. Teve 17 mil votos. E o Carlos Von teve 9 mil, praticamente sem dinheiro nenhum, sem recurso, quase sem recurso nenhum. Então, hoje o cenário político dentro de Guarapari são 3 lideranças que praticamente começam a consolidar dentro de Guarapari, que é o Carlos Von, Concordo. o Gedson Meris e o Edson Magalhães. Só que o grande problema é o seguinte, eu acredito, não sei, mas pelo andar da carruagem que a gente lê dentro do Senado da Justiça, pelos processos que Edson tem, às vezes ele até ficou bronqueado por eu ter comentado alguma coisa no jornal em relação a isso, mas ele, quando foi candidato a prefeito, eu mesmo no jornal, eu fiz algumas colocações técnicas e jurídicas dizendo que ele não estava apto conforme a legislação. Até ele contestou comigo. O que aconteceu? O povo votou nele, acabou jogando o voto fora. Ele acabou não assumindo a prefeitura como aconteceu. Tonino, só fazer uma pergunta aqui. E agora, você acha que ele vai assumir na Assembleia ou não? Bom, eu acho o seguinte, porque a gente não tem como prever, porque cabeça de juiz, né, você sabe como que é, né, da justiça, é uma coisa complicada, ainda mais quando há forças políticas que trabalham nesse sentido. Eu acredito que pelos processos que ele tem, eu acredito que ele não assume e ele não vai poder ser candidato. Se ele assumir como deputado, ele corre o risco até de ser cassado e ele vai ser muito difícil ser o candidato a prefeito. Vai ser muito difícil ele ser candidato a prefeito na próxima eleição municipal. É muito difícil, ainda mais agora que tem um processo que estão aí, tá na boca miúda, eu não sei, eu não entrei ainda, mas a falta de aplicação dele em ter pago o IPASA, né, dos funcionários públicos, que gira em torno de 3 milhões e pouco, segundo comentário, não sei se isso é verídico, e que a Receita Federal denunciou ele ao Ministério Público Federal, que acatou e entrou na Justiça Federal contra ele a respeito desse não pagamento dos funcionários. Em relação Mas esse processo existe? Não, isso é um comentário que existe, que está... Agora, a gente tem que consolidar isso. Mas se aconteceu isso, por exemplo, a falta de aplicação na educação, que foi uma coisa muito séria, isso aí é verdade, que ele deixou de aplicar na educação. Pode falar, Manuel. Não, só para a gente dar andamento no processo aqui, apesar que o
nosso querido mediador Fabiano, mas se a gente for ficar falando desses processos aí do ex-prefeito, a coisa não vai andar. A gente está debatendo a política que aconteceu agora. O só para fazer uma colocação aqui, mas aí, Antonino, Von gastou dinheiro e não foi pouco não. Ninguém sai candidato a deputado sem dinheiro. Ninguém. Olha, nem para vereador que eu participei da eleição passada, eu sei que você tem que ter. Você tem que gastar. Tinha placa de Von também, tudo quanto era lugar, amigo. Aqui nos municípios vizinhos, tudo isso custa dinheiro. Um candidato de Guarapari pode me falar, eu não gastei dinheiro, eu não vi nenhum santinho, chama-se Betão. O cara deu 777 votos. Esse eu sei que... E eu não vi santinho nem placa de Betão. E nem carro tem, eu nunca vi ele dirigindo, carro nenhum. Nem moto. Bom, eu acho que assim... E quanto ao ex-prefeito, com a votação que teve, com os padrinhos políticos que ele tem, e com o sistema que transformaram o Espírito Santo em meia Alagoas, esquece, ele assume onde ele quiser. E tem mais. A questão que a gente tem que avaliar agora não é a questão do que vai acontecer, os votos, os processos, o que pode, o que não pode, os processos que talvez existam com a Justiça Federal. Acho que agora, o momento agora é da gente fazer essa avaliação do cenário, da questão que a gente viu, dos candidatos que foram. Écio Magalhães, até então, foi eleito, a pessoa que vai assumir, a partir de 2015, não sei se é 1º de... Acho que é fevereiro, né? Fevereiro. Assume em fevereiro. Então a questão, após, é uma outra discussão. Mas, por enquanto, isso está consolidado. E a gente estava falando de liderança, né? E eu concordo com você isso, Fabiano, só cortando um pouquinho, que eu concordo com você. E quando a gente fala assim, ele foi o único eleito, mas Robertinho não votou, Joãozinho não votou, mas agora a gente tem que ver que ele é o único que foi eleito dentro do município de Guarapari e ele não representa somente os 20 mil votos que ele teve aqui dentro. Ele representa todos os moradores do município e do estado. E todo o estado do Espírito Santo, né? Com certeza. Na verdade, em especial, o carinho maior dele, com certeza, por Guarapari. E quem votou tem direito de cobrar, e quem não votou também tem o direito de cobrar agora, não é mesmo? Agora, o que a gente vê, mudando um pouquinho, esse Amaral Neto, que surpreendeu com essa votação. Amaro Neto. Isso. Ele surpreendeu com essa votação dele, que foi uma coisa, superou até o próprio Ferraz. Aliás, no domingo, o Carlos Sindade estava aqui, ele fez um registro muito importante e interessante. Antes de Amaro Neto, o cara que foi fenômeno de votos foi o Antário Filho, saudoso Antário Filho, da Rádio Tropical FM. Na época, o mais votado foi ele, e o segundo mais votado foi Paulo Borges, também já falecido. E aquele momento foi um momento histórico, e agora a gente volta, né, a esse ponto histórico, quando mais uma pessoa da imprensa, mais uma pessoa da comunicação se destaca. Dois lá, que tanto ele quanto o atual que foi reeleito, o Sandro Locutor. Exatamente, Sandro Locutor. Inclusive o Sandro Locutor que fez uma homenagem ao pessoal da imprensa, recebeu essa homenagem lá na Assembleia. Inclusive hoje ele disse, Sandro Locutor disse na Assembleia Legislativa, que muita gente queria que ele não conseguisse voltar, mas ele retornou e está lá mais uma vez. Bom, a gente vai fazer o primeiro intervalo do Sala de Imprensa de hoje, 7 de outubro de 2014, daqui a pouco a gente volta. Até já.